Boa noite. Trazemos até si, por meio do Hope Channel Portugal, mais uma edição especial do Jornal AT7, agora para lhe contar como foram os últimos 2 dias do Restart em Odivelas. No sábado de manhã, todos os congressistas puderam reconhecer qual será a maior festa de todos os tempos. Sábado de manhã e o auditório cheio, todos prontos para o louvor e para mais um encontro com Jesus. Todos a respirar? Sim. Todos a inspirar e a expirar. O pastor Dário Santos começa assim a falar sobre a respiração da alma, antes de explicar porque é que foram necessários 4 evangelhos, e não apenas um, para nos contar a vida de Jesus. Uma biografia tão interessante que precisou de 4 relatos que se combinam entre si. Depois chegou o momento da festa, o tempo em que o pastor Rodrigo Bertotti descreveu com muito humor a festa de casamento no tempo de Jesus. A preparação feita pelo noivo, a marcha nupcial tocada pelos amigos do noivo, a lua de mel que durava 1 ano. E fez o paralelismo com a festa que Jesus, o noivo, está a preparar para a noiva, cada um de nós, no céu. No fim de tudo, lembrou Bertotti, cada um de nós estará numa festa, ou a do céu, ou a das aves na terra, que consumirão aqueles que recusaram o convite de Jesus. Quantos querem participar da festa das bodas do Cordeiro que vai acontecer lá no céu? Das aves aqui da terra? Como é que poderíamos estar nessa grande festa de casamento? Perguntou Bertotti, aceitando o convite para uma outra festa. Quem convida é Jesus e a festa é já, agora, e passa-se no coração de cada um de nós. Depende de cada um aceitar ou não o convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Quem abrirá? A julgar pelos que se levantaram ao apelo feito pelo pastor Bertotti, todos os que estavam no auditório. O pastor Rodrigo Bertotti foi o convidado espiritual que diariamente apresentou mensagens práticas sobre como os jovens podem seguir Jesus fazendo um restart na sua vida. Para conhecermos melhor o que foi transmitido ao longo destes 5 dias, nada melhor do que falarmos com o pastor Bertotti. Boa noite, pastor. Muito obrigado por estar aqui connosco no Jornal AT7. Obrigado também por ter participado neste Congresso de Jovens. E eu queria lhe fazer uma primeira pergunta. Que mensagem específica trouxe à juventude adventista portuguesa? O meu grande objetivo era que todos os jovens entendessem que, custe o que custar, nós temos que estar prontos quando Jesus voltar. E esse é o nosso grande desafio como cristãos, é estar pronto, porque quando Jesus vier, a gente tem que morar com Ele 1000 anos naquele céu maravilhoso que Ele foi preparar. É verdade. Foi esse o nosso grande objetivo. Ok. Na quarta-feira, o pastor contou um pouquinho do seu percurso e eu digo-lhe que fiquei sinceramente intrigada e gostava que partilhasse um bocadinho connosco do seu percurso, porque percebi que o seu primeiro trabalho foi criar porcos. Eu sou de uma família bem pobre. Nós somos de uma família humilde mesmo, e a forma de a gente viver naquela época, quando os alimentos na roça não vinham mais, foi cuidar dos porcos do meu tio. Meu tio ofereceu um emprego para o meu pai, e lá fomos nós então cuidar dos porcos, e fiquei até meus 16 anos de idade ajudando meu pai a cuidar dos porcos do meu tio. E isso é que ainda nos torna mais interessante a sua história. É como é que uma pessoa que começa dessa forma tão humilde a cuidar de porcos, depois consegue transformar-se num orador que galvaniza uma plateia, uma audiência inteira, como tem feito ao longo destes dias aqui no Congresso. É Deus, é milagres que acontecem na vida da gente, e Ele vai transformando a gente de um garotinho tímido que consegue falar um pouco aí quando tem algumas pessoas ouvindo. Então diga-me, também esta é uma curiosidade dos nossos jovens, como é que conheceu a mensagem adventista? Eu trabalhava lá na roça, cuidava dos porcos, a gente morava bem no interior, não era cidade, mas eu ia todos os dias para a escola na cidade. E lá na escola eu conheci um rapaz, conheci um garoto, que ele era adventista e ele era diferente dos outros colegas que eu tinha. E eu comecei a me aproximar dele, comecei a ver algumas coisas que ele fazia, comecei a perguntar para ele: por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não pode fazer isso no sábado? E ele começou a me explicar, e eu comecei a ficar curioso, comecei a estudar a Bíblia. E aí, depois de algum tempo, comecei
ver que não devíamos comer carne de porco, que não devíamos nem tocar nos porcos, mas era o que eu fazia todos os dias. E aí eu comecei a me esquivar dos porcos primeiro, para que não encostava neles, que não encostasse neles. Mas conforme eu fui estudando a Bíblia, eu consegui um emprego na cidade. E lá na cidade eu fui morar numa família que era adventista. E comecei a estudar mais a Bíblia ainda e, milagrosamente, Deus me deu o sábado. Eu comecei a guardar o sábado e pedi o batismo, então, para Deus, para o pastor, e ele me batizou. Graças a Deus. Ontem, o pastor pediu aos jovens que aceitassem o convite de Jesus para uma festa. Como é que os jovens podem deixar Jesus entrar no seu coração? Esse é o grande desejo de Jesus Cristo. Apocalipse 3:20 diz que Ele está à porta, batendo no nosso coração, e Ele quer fazer morada na nossa vida. Quando Deus quer fazer morada na nossa vida, é que Ele quer fazer parte de toda a nossa vida. Ele quer nos orientar e até nos controlar completamente. Aquilo que pensamos, aquilo que lemos, aquilo que assistimos, aquilo que falamos, como trabalhamos, com quem nos relacionamos. Ele quer ter o total controle, porque Ele é mais sábio do que nós. Então, Ele pode nos dar a verdadeira felicidade. Por isso, Ele nos ensina como comer, como nos relacionar, o que falar, o que assistir. E deixar Jesus entrar no nosso coração é deixar Ele tomar posse de toda a nossa vida, nos controlando. Porque assim nós vamos estar realmente preparados para morar no céu, quando Ele aparecer nas nuvens do céu. Obrigado, pastor, por colaborar connosco com o Jornal AD7, mas também por ter sido uma bênção neste Congresso de Jovens. O mais abençoado fui eu aqui em Portugal. Obrigada. Neste Restart, entre workshops e plenários, os jovens puderam ouvir vários oradores convidados. Um deles foi o Dr. Chidi Negwaba, um dos principais médicos especialistas da Europa em estilo de vida saudável, que apresentou temas como prevenir é melhor que curar, amargo ou doce, ou mesmo como podemos vencer o stress. Já ajudou muitas pessoas a reverter doenças como a diabetes, o cancro, a obesidade, a depressão, várias cardiopatias ou doenças autoimunes. É médico, com uma extensa formação em cirurgia, clínica geral e urgência. Estudou nas reputadas universidades de Cambridge, no College of London e na Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E também se licenciou em Fisiologia e Farmacologia no famoso King's College de Londres. Mas a sua especialidade, aquilo em que se destacou mesmo na Europa, foi num estilo de vida saudável. Foi ao mudar os hábitos dos seus doentes que ele os conseguiu ajudar. Chidi Negwaba é um nome conhecido na Inglaterra, faz aconselhamento médico na televisão e em rádios como a BBC, escreve em revistas como a Elle e em jornais como o Daily Express e o Daily Mirror. Chidi Negwaba não é um teórico, tem 2 restaurantes de comida saudável, come apenas 2 vezes por dia e, entre outros bons hábitos, faz exercício diariamente. Basta olhar para a sua figura para ver que pratica aquilo que ensina. Daniel Gouveia, colaborador do Hope Channel Portugal, esteve à conversa com o Dr. Chidi Negwaba e procurou conhecer mais sobre o seu percurso. Dr. Chidi Negwaba, thank you very much for accepting our invitation to be in this Youth Congress Restart. I want to go over a little bit your resume. It's quite extensive, it's quite impressive, and for what I have, I've Googled you, and for what I have found, you're a graduate of Cambridge University, University College in London, the Royal Free Hospital in London, and Johns Hopkins in the US. That's right? That's not quite right. My main medical degree was from University College. Then I did surgery at Cambridge. All right. I also did some degrees at King's College London. But I also worked at Johns Hopkins University, and I learned a lot under surgery and a bit of preventative medicine. Oh, okay. So I also found that you are the director of the European Society of Lifestyle Medicine. That's correct. I'm one of 4 directors. Okay. And the European Society of Lifestyle Medicine is a body of doctors throughout Europe, about 2,000 of us, 2,500, and we promote lifestyle medicine. That means whatever the doctor's speciality, we want to get them to incorporate it into their practice. Oh, all right.
So I also heard, I heard you say this, that you are the founder of 2 restaurants in Yes. London. Yes, that's right. And they are successful, they are award-winning restaurants. Yes, they absolutely were. This was quite a while ago. I don't still have them, but yeah, when I was a medical student, I designed these restaurants so that by the time I qualified, we opened the restaurant. It started off as a healthy fast food place. It was all vegan. And in those days, there weren't many places like that around. But it was so successful that people wanted to come and sit down and eat and have a proper restaurant feel, so we opened up the proper restaurant as well. And it was wonderful. It was wonderful. It's a great idea. I hope we have one in Portugal sometime. Yeah, I'll come and help you out. Oh, thank you. Thank you very much. We need that help. You're also founder and director of the Lifestyle Medicine Practices, a clinic in Harley Street, London. That's right. That's in central London. That's where I get to see many of my patients, and they come from England, all over the world. Wow. They have lifestyle diseases, diabetes, high blood pressure, all sorts of things. And we just give them a program of how to prevent or reverse that disease. So you're always in touch with the people, and you're always working in... And that's slightly different. See, for lifestyle medics, you have to be in close contact with the people. You have to know, well, what is your blood pressure today? What's your blood sugar today? And so even whilst I'm here, they're emailing me all of their details. You have to be very hands-on. You have to accompany them throughout their lifestyle changes. Great. I also read that you are senior medical advisor to the Lagos state government in Nigeria, and you're currently developing a Hospital of the Future project in Lagos in partnership with the Florida Hospital Group. Is this correct? That is correct. I mean, the Florida Hospital Group in America, they have agreed to help us develop this hospital. Okay. You may be aware that there's just recently been an election in Nigeria. Oh, I didn't know. So all the governments have changed, which is fine because my team won anyway, I don't mind. Great. But everything sort of went on hold for a bit. But we're going to revisit that and start to plan, because Nigeria actually doesn't have a world-class hospital or even a casualty service, an emergency service. And that's what really got me involved in it. I was just seeing people dying unnecessarily. And it doesn't matter how rich or poor you are, you will still die with certain diseases. So let's first start off to have an emergency service, and then we decided, well, why don't we have a hospital as well? So when I go back, we're going to start that. Great. I hope that all goes for the best in this great work. I also read that you have a book on reversing, improving, and preventing chronic disease, and it will be published later this year. Is that true? Yes, God willing, that will be true. It's a way of reversing the 9 big lifestyle diseases. All right. So hypertension, cancer, heart disease, depression, dementia, stress, autoimmune, obesity, the 9 big ones. All right, great. You're also an ordained elder of the Seventh-day Adventist Church. Oh, yes. And you have served for over 20 years in several churches, including Norbury, Croydon, Hampstead. And you're also the director of men's ministries. Okay, you're making me feel too good for now. the South England Conference of Seventh-day Adventists. I mean, and this one personally, it really makes me open my mind to say, whoa, you run 5 kilometers 6 days a week, and you're in the gym 4 days a week. Okay. I mean, how do you do it? I mean, you're a lifestyle doctor, and one of the things you guys do is you help people deal with stress. Yeah. Do you have stress in your life? How can you do all of these things? How can you learn so much and do so much? I think that's a good point, and I definitely have stress in my life. But you know, everybody has stress. And actually, stress isn't necessarily bad, but it's how you respond to stress. Okay. You can't avoid stress. Of course. But the way you respond to it is whether you live or die by it. All right. So yes, I get stressed, but what I tend to do, the exercise helps me. It's one of the secrets to cope with stress. Absolutely. In fact, we already know that even depression, diagnosed depression, exercise we know works even better than most medication. Just simple exercise. So I need that. So even if I'm feeling stressed and I feel I don't have the time, I make the time because it's like my drug.
So yeah, lots of things going on, but I always say most of the things I do are under the same umbrella. It's either health or it's ministry. All right. And those are the things I enjoy. Even if I wasn't working, I would want to do them anyway. Of course. So it's not difficult. All you know. right. But lots of opportunities have just opened up, that's all. That's great, and it's amazing to have this discipline. And Sure. all right. I'm not always disciplined. Oh yeah. Okay, you're a normal human being yes. then. You're not a superhero. Yeah, no, I'm worse Okay. than many. All right. How did you become interested in lifestyle medicine? I think it goes back to when I was 10 years old, and I was raised in an Adventist home. We had the books like Ministry of Healing. Yes, As a 10-year-old, you don't read all of it, but you read some of it. some of it. And some of it you say, well, if this is true, then maybe I want to be involved in this. So I knew I wanted to have some kind of a health business. I didn't know how that would ever start. So I thought, well, maybe I'll be a doctor first. And so God blessed me, I got into medical school, and obviously I then started to think, well, I want to own a business, and that was the restaurant. And then when I had completed that, I thought, my only problem was when I was at medical school, I then decided to do surgery. So I went down the path of surgery and realized that actually that's not for me. Then I thought, well, how can I turn around and do lifestyle medicine? Because there was no lifestyle medicine going on. So I retrained as a GP, and then I went to some of the lifestyle medics around the world, in America especially. I learned a lot from them, and then I came back and started my own practice. Okay, Yeah. great, amazing. What are the major challenges, in your opinion, that a lifestyle doctor faces? I think the first challenge is to convince people that reversing their disease is possible. Oh. Convincing a patient, convincing a fellow physician. Once you've overcome that hurdle, then everything is reasonably simple. I mean, I spent, just before I came to Portugal, I spent a few weeks talking to several people about their diabetes. Just before I left, they started the program. Now, I've only been here about 3 or 4 days. They're already emailing me saying, well, my diabetes, my blood sugars are normal now. No medication. So the biggest hurdle is convincing them that they can do it. Okay. So once you get them convinced, is it easy? Is it an easy process afterwards? I'd say yes and no. The steps are quite easy, but to break some of those lifestyle habits are difficult. So that's why I say I need to be in touch with them a lot. Right. They need motivation, they need encouragement. But the simplicity of the diet and the exercise regime is not difficult. All right. No. Let's say, hypothetically, Yes. that you could only choose one bad habit to quit, and For me? No, for you or for Okay. a patient. Okay. What would it be? Yeah, okay. I mean, I know that they're all important. We have to quit a lot of stuff that we do, and it's not healthy. But if you could single point one thing that you think that in your practice you see that it's one of the things that people struggle with, knowing or not knowing, and it's doing harm to their bodies and their minds. And Well, I would say stress makes everything worse. It affects absolutely everything in your life. And at the heart of stress is actually what I was just talking about, this lack of forgiveness. oh, Being able to come to a place where you can freely forgive. For me, I would say that is really at the heart of healing. yeah, Because actually you can eat the best food, you can do the best exercise, but you can still be completely unhealthy of course. because your heart is so bitter. Yes. So being able to let go of those pains, yeah, I would recommend that as my number one. Wow, it's amazing, because that's the number one message of the Bible. Absolutely. I mean, God forgave us, and He wishes us to forgive. And isn't that amazing that, Yes. that Christ's fundamental message to us is about forgiveness, and that forgiveness doesn't just bring spiritual healing, but physical healing too. Yeah. That is amazing. Amazing. Yeah. Everlasting good news. Exactly. All right. What would you suggest to a person that, well, for example, a young person who came here to this Congress, he comes into contact with all of this new reality of, and he recognizes that his health or her health is not good because he's not following a healthy lifestyle, but he wants to start, he wants to do changes. Where
would she or he start? Very good question. And the good news is that in our church, no matter where you are in the world actually, our health message is quite strong. Yes. It's quite powerful. There is always somewhere where you can go that can start you on the process. We have lots of programs all over the world, be it New Start, Celebration, Creation, Life Colors, whatever it may be, you can get involved in that program to start you on the way. Our churches really are becoming little beacons of healing. We can do more, definitely, but it's a great place to start. All right. Right, get some help. Get some help. All right. Yeah. You talked about something very interesting. I mean, I heard, I'm not that old, but I heard that in the old days, our church, the Seventh-day Adventist Church, was known to be the church who had a people of the book. I mean, they always carried their Bibles around and they prove everything through the Bible. Is there any danger that today we're being known too much as the people that promotes health and that is forgetting a little bit about the Bible? What do you think about that? That's a good point. What everybody has to remember is, as wonderful as the health message is, and I believe it is wonderful, it is a tool for something greater. Oh. You know, when Jesus Christ was walking amongst us, he healed people. And many people who were healed didn't come and follow him. They just walked away. Yes. But his purpose of healing was to show people that he has the power to forgive sins. Yes. And he has the power to cleanse our lives. Of course. And we have to remember that today. As great as lifestyle medicine and healing is, it's a tool to open up another world, a better world. Yeah. Because let's remember, all of us are going to die, Yes. no matter what. What then? No matter how healthy you are. So we need to be able to promote this everlasting gospel. And I believe health is the best tool to open up the way. Oh, but let's not stop there at health. Definitely. Let's also invite people to think even higher. And I believe that. God wants to give us an eternal health, right? And Exactly. an eternal life and eternal health. Wonderful. Thank you so much. I mean, I would also like to do one more question. Yes. You're a Seventh-day Adventist Christian. You Yes. follow Christ and you talk about his example. Do you believe, what do you personally think about this? Do you believe that the health message that the Seventh-day Adventist Church is preaching may help prepare people for the second coming of Christ? Is it important? And does that has a connection with the second coming? Yeah, I look at, I'll put it this way. When I think about Jesus Christ, I think of the two aspects of Jesus Christ. There is the person of Jesus, and there are his principles. The person of Jesus is the one who has saved us, who has forgiven us from everything. He's the one that we believe in, and he's the one who's given us that place in heaven. Of course. His principles enable us to live a better life whilst on earth. So it could be principles of finances, principles of relationships, principles of health. Those health principles that he's given us make our lives much easier. It's almost like saying, look, you have a kingdom assured for you in the future, but how will you get there? I mean, you can go first class, you can go economy. First class is with the health message. If you can adopt those principles, you know, freeing yourself of many of the diseases. So it helps us get through life, and also it helps us to promote to other people. If people see you as a healthy individual, looking good, looking able, they'll say, well, you know, I wouldn't mind being like him. That comes from the health message. Definitely. So it helps us to spread the gospel and also assures our place too. Dr. Shi, thank you so much for Thank you. answering our questions, for coming here and talking to our youth. I'm sure we are being greatly blessed by God through you. God bless you and may you continue in this wonderful ministry. Thank you very much, Daniel. Okay. Muitos foram os desafios apresentados a todos os congressistas para um estilo de vida mais saudável. Mas o que será que os jovens estão dispostos a mudar? Já mudei. Desde janeiro sou vegetariana. A partir do Restart vou começar a beber mais água. Quero fazer exercício regularmente. Alimentação. Dormir mais cedo. Cortar com os laticínios. Vou beber mais água. Ar puro. Beber mais água. Mudar a minha alimentação e fazer mais exercício.
Vou comer mais vegetais. Vou beber mais água. Fazer mais exercício. Vou me deitar mais cedo. Vou beber mais água. Vou me deitar mais cedo. Vou comer mais fruta. Vou beber mais água. Vou comer apenas 3 vezes por dia. Vou-me deitar mais cedo. Vou beber mais água. Vou ter uma alimentação mais saudável. Vou deitar mais cedo. Vou beber mais água. O desafio que este Congresso colocou aos jovens foi precisamente o de redescobrir e encontrar novas razões para confiar que o projeto de vida que Deus desenhou para nós, corpo, mente e espírito, é magnífico e vale a pena viver. Connosco está Pedro Esteves, o departamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. Uma vez mais, obrigado, Pedro, por estar connosco, e gostaria de lhe perguntar, apesar do cansaço e do desgaste acumulado, qual o balanço que faz desta maratona? Eu creio que pela graça de Deus, certamente, e com o esforço de todos, e a equipa que aqui esteve foi de facto muito grande, nós podemos dizer que o balanço que nesta altura fazemos é muito, muito positivo. Eu acredito que há pelo menos três grandes marcas que nos ajudam a perceber a qualidade de um evento como este. Em primeiro lugar, os conteúdos. É evidente que nós trouxemos muitas pessoas aqui que trouxeram os seus conhecimentos, a sua experiência. Neste momento acreditamos que os conteúdos foram de muita qualidade e trouxeram alguma coisa de novo e de substancial à vida dos jovens e de todos os participantes. Depois é evidente que os relacionamentos num evento entre jovens, o ambiente entre as pessoas, o encontro, o tempo que passam juntos, isso é uma coisa muito marcante e nós vamos sentindo, à medida que os dias foram passando, sentimos que as pessoas estavam unidas num ambiente absolutamente, enfim, de camaradagem, de alegria, de gozo e de saúde também. E claro, e depois há uma coisa talvez um bocadinho mais difícil de definir, que é a mística. Os eventos, quando correm bem, é como se tivessem uma mística. Há certas imagens, certas frases, músicas, às vezes, que se tornam como que a marca, não é, de um evento. Eu creio que nós conseguimos, e isso é uma coisa que eu acho que não se deve a ninguém, deve-se à ação de Deus e à forma como as coisas correm. Eu acho que houve uma certa mística à volta do próprio conceito de restart, coisas como o nosso countdown, em que as pessoas, não é, 3, 2, 1, é agora que vamos começar. Eu creio que este tipo de sons e imagens vamos levar daqui. Eu acho que durante muito tempo ainda vai haver muita gente a publicar no Facebook em nome de Restart JA ou Lifestyle JA, porque creio que esse carisma, este evento também o teve e por isso estamos muito felizes. É interessante que este congresso também foi marcado por uma situação inédita, que é a interligação entre dois departamentos, o Departamento de Jovens e o Departamento de Saúde. Foi para si uma boa aposta? Sim, eu acho que essa foi realmente uma aposta ganha. Eu acho que na Igreja, e por que não dizer se calhar na vida em geral, nós temos muito a aprender sobre a necessidade de trabalharmos juntos. Temos que admitir que é muito fácil compartimentar a vida e mesmo a Igreja muitas vezes está compartimentada através da sua própria estrutura, nos vários departamentos. Cada um legitimamente está muito preocupado com as coisas que tem a fazer, os eventos a preparar. Isso às vezes leva-nos a perceber que nós temos praticamente tudo em comum e muito pouca coisa que nos separa. Eu acho que esta experiência de fazer um congresso de jovens, que teve no fundo a marca e aquilo que é típico, vamos dizer, num evento de jovens, mas que ao mesmo tempo teve o Departamento de Saúde com a sua iniciativa, a sua visão, e portanto juntar estas duas formas de estar na Igreja, eu acho que foi um grande benefício, na minha opinião, para os jovens, e também ouso esperar, e acredito que foi um grande benefício para os profissionais de saúde da Igreja e para o Departamento de Saúde. Atrevo-me ao arrisco, não sei a dizer aqui, que talvez poderíamos pensar em organizar mais congressos que fossem temáticos, em que juntassem, por exemplo, o Departamento de Jovens, que sabemos ter uma capacidade grande de organizar eventos por causa das equipas e das estruturas, e com outros departamentos, outras estruturas, serviços da Igreja, penso que, quem sabe, temos um caminho interessante pela frente. Pastor Pedro, mesmo para terminar, este congresso não é uma atividade isolada que foi construída para a juventude adventista, mas parece-me ser uma atividade que está integrada no plano global das atividades do JA. Sim, permita-me dizer o seguinte, no Departamento de Jovens nós temos um modelo, vamos dizer assim, conceptual e uma visão. A nossa visão prende-se essencialmente com 3 grandes áreas ou esferas do Ministério que nós acreditamos que temos que desenvolver. São elas, em 3 palavras ou 3 expressões, o crescimento espiritual,
promover o crescimento espiritual, promover a integração na comunidade, que é a igreja, e ajudar ou promover os jovens a terem um maior compromisso com a missão. Eu creio que a forma mais simples de expressar e responder a esta pergunta é que eu acredito que este congresso e o programa que aqui apresentamos ajudou os jovens a promoverem, a desenvolverem na sua vida estes 3 grandes objetivos. Obrigado, Pastor Pedro. A equipa do Jornal AD7 agradece uma vez mais a sua presença. Obrigado. Depois de 5 dias muito intensos sobre saúde, os 550 jovens chegaram ao fim do Restart com a certeza de que um novo estilo de vida é imprescindível para o sucesso na qualidade de vida. Cada participante, ao despedir-se dos amigos, levou a certeza que está na hora de fazer restart. E pronto, por agora só falta mesmo vermos as melhores imagens deste encontro. Fique bem e não se esqueça, faça um restart também na sua vida.